no Enem, tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração, Thomas Edison dizia. É 1% e o restante o trabalho que fazia, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Ai, eu não tô aguentando mais. Tô cheia de matéria acumulada, não sei mais o que estudar. Nossa, eu tô muito perdida. Alguém me ajuda! A nova turma do ProEnem vai te ajudar. Nós temos um plano de estudos personalizado com ferramentas avançadas que vão servir para adaptar a melhor rotina para você. Eu sei que muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. É muita matéria, é muito conteúdo. Por onde que a gente começa? Como a gente se organiza? Como eu me adapto? Como eu encaixo tudo isso no meu horário? Calma. O ProEnem sabe que isso é uma angústia e, por isso, separou uma equipe de professores especialistas para te ajudar na sua preparação. Basta você contar com a gente, que nós vamos organizar de acordo ali com os seus horários e dias da semana disponíveis para montar o melhor plano de estudos para você. Viu só? Gostou dessa surpresa, dessa novidade? Pois é, um cronograma de estudos personalizado que se encaixa na sua rotina. Vem com a gente e monte sua própria rotina de estudos com a turma Enem Pro 360. Estamos ao vivo, estamos online. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, né? Mais uma vez estamos aqui, né? Estava vendo aqui o Me Ajudar, né? Da Ju. E vamos lá, gente, vamos começar, né? Vamos iniciar nossa aula aí. Essa é uma aula de parte 2. Tá? E quando eu falo que é uma aula de parte 2 é porque a gente teve uma aula inicial, né? A gente teve um primeiro momento, uma primeira aula em que a gente falou sobre Santo Agostinho, né? Falamos do começo, né, da chamada filosofia medieval e hoje vamos falar da segunda parte, né, do nosso segundo conteúdo. Tranquilidade? Diretor, antes da gente usar os slides, vamos lá pro quadro, chega aí. Meus queridos, deixa eu falar com você uma coisa aqui. Quando a gente fala desse conteúdo de filosofia medieval, né, eu te disse na aula passada que estamos falando de um conteúdo que é um conteúdo muito extenso do ponto de vista historiográfico, né? A filosofia medieval, ela é uma filosofia que se inicia no século V e ela se expande até o século XV. Então, de fato, é muito tempo. Essa filosofia medieval, eu também te falei aula passada, que ela é dividida em dois momentos, né? Existem dois grandes momentos históricos que nós podemos entender como parte da filosofia medieval. Uma primeira parte que a gente nomeia de patrística, né? E uma segunda parte que a gente nomeia, que a gente chama de escolástica. Então, repara uma coisa importante. É um período tão longo, tão grandioso, que ele vai ter dois momentos, né? Que ele vai ter duas partes, que ele vai ter duas etapas, beleza? A primeira parte, que é o que a gente vai chamar e a gente vai nomear de patrística, né? A patrística, eu te falei no nosso encontro anterior, que ela tem um autor principal. E quando eu falo de um autor principal, é porque eu te falei que ela possui um autor que é o seu autor-chave, que é um cara chamado Agostinho, né? Agostinho de Hipona, ou para os católicos, Santo Agostinho, né? A Águia de Hipona. E o Santo Agostinho,
Ele vai ser uma figura fundamental do cristianismo, essencial do cristianismo. Por quê? Ele, como filósofo da patrística, ele vai ser um indivíduo que vai ter a tarefa, né, que vai ter uma tarefa fundamental de tentar explicar, né, de tentar até provar, né, os dogmas da igreja. Quando eu falo para você de Santo Agostinho, eu falo de um autor importantíssimo do cristianismo e da filosofia que vai dizer para nós e vai tentar explicar para nós quais são os padrões, quais são os comportamentos e principalmente uma tentativa de explicar esses dogmas para ampliar, para expandir a fé católica. Então, quando eu falo para você de patrística, eu falo de um momento histórico de expansão. Como assim de expansão? É um momento em que está rolando uma tentativa de expansão, de crescimento da fé católica. Então estamos falando aqui de um momento inicial da filosofia medieval, de um momento de grande poder e grande influência da igreja, e esse grande poder, essa grande influência da igreja, consequentemente, vai se refletir, vai se colocar numa tentativa do Agostinho usar a filosofia para explicar a fé, usar a filosofia para gerar um processo de expansão da fé religiosa. Tranquilo? Só que essa patrística, como eu te falei, ela tinha um objetivo: explicar os dogmas da igreja para expandir a fé católica. Só que vai chegar uma hora, gente, vai chegar um momento que essa fé católica já vai estar expandida. Vai chegar uma hora, vai chegar um momento que essa fé católica ela vai se tornar preponderante, dominante, totalmente controladora de corações de mentes na Europa. Ou seja, a população europeia, né, no século VIII, século IX, já é uma população majoritariamente, amplamente católica. Então, não faz mais sentido eu ter uma filosofia que visa continuar buscando expandir a fé católica, porque não tem mais para onde expandir. Não tem mais para onde ir, não tem mais processo que eu possa considerar como de crescimento. A Igreja Católica já era a religião dominante naquele contexto histórico, daquele momento e naquela região. E aí nós vamos ter uma mudança nessa filosofia medieval. Porque a filosofia medieval passa para a sua segunda etapa, que é a escolástica. Quando eu falo de patrística, eu falo do século V. Quando eu falo de escolástica, eu falo de século XIII. Né? É bem depois. E a escolástica, ela vai ter algumas diferenças importantes. Primeiro, o autor mais importante da escolástica, né, o seu autor fundamental, é um indivíduo chamado Tomás de Aquino, ou, se você for católico, São Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino, né, o São Tomás de Aquino, ele vai ser um indivíduo que está vivendo no século XIII, ou seja, está vivendo em um momento de preponderância completa e total da Igreja Católica, e ele vai estar vivendo em um momento em que estão surgindo na Europa, em grande quantidade, as chamadas universidades católicas, né? A Igreja Católica, por ser um ambiente de grande expansão do conhecimento, por ser um ambiente de grande expansão das lógicas de pensamento filosófico, está criando e está elaborando diversas universidades. Universidades essas que tinham na teologia e na filosofia uma de suas disciplinas principais. Não é à toa que o nome desse movimento é escolástica, vem de escola, porque eram as grandes escolas católicas, as grandes universidades católicas que estavam em expansão naquele momento, que estavam em expansão naquela condição, naquele momento histórico. O Tomás de Aquino, ele já vai ter para nós uma outra preocupação. Se na patrística o Agostinho, o Santo Agostinho, queria explicar os dogmas da igreja, e aí eu te falei, né, em aulas anteriores, que ele queria explicar, por exemplo, a relação entre bem e mal. Ele queria explicar, por exemplo, a iluminação divina. Ele queria explicar, por exemplo, a liberdade, o chamado livre-arbítrio. Ou seja, ele queria fazer essas explicações aqui. A vontade, né, o desejo do Tomás de Aquino já é outro. Na patrística, a grande intenção era provar, literalmente provar a existência divina. Ué, Leandro, como assim provar a existência divina? Era provar que Deus existe.
Existia uma intenção, um desejo em provar que Deus é uma realidade, que Deus existe. Porque, repara, a crença em Deus sempre foi fruto de crença, ou seja, foi fruto de fé. A crença na divindade era fruto de uma capacidade que eu tenho, uma capacidade que eu possuo de acreditar que Deus existe. Ou seja, é fé, é crença, é uma vontade do indivíduo em ter convicção de que daquilo existe e que aquilo realmente está presente. Agora, essa visão, ela não é racional. Ela não é racional. Ué, como assim não é racional? Não é. Eu crer que Deus existe, nesse contexto, é fé, é crença, é algo imaginativo, é algo baseado em algo que eu creio ser correto e adequado. Ou seja, estamos falando aqui, né, de uma questão que é, nesse momento histórico, vai buscar se relacionar amplamente e totalmente uma coisa que é a razão e a fé. Como assim a razão e a fé? O Tomás de Aquino vai querer dizer e vai querer falar que a razão humana, ela é tão incrível, a razão humana ela é tão genial, ela é tão capaz que ela consegue concluir, ela consegue chegar à conclusão que Deus existe. Então Tomás de Aquino vai acreditar que o homem tem capacidade, que o homem tem habilidade para conseguir concluir que Deus existe. Não é que o homem vai provar a existência fazendo Deus aparecer, não é isso. Mas o homem vai provar a existência porque, segundo Tomás de Aquino, se o homem pensar direitinho, se o homem organizar sua mente de forma adequada, se o homem realmente utilizar sua capacidade mental, ele vai concluir que Deus é uma necessidade, que tem que haver um Deus, não é que pode. E pode haver um Deus. Legal, senta lá. Para Tomás de Aquino, não. Para Tomás de Aquino, tem que haver. E o ser humano, usando a sua racionalidade, usando a sua capacidade de pensamento, usando a sua capacidade de raciocínio, vai concluir que esse Deus é uma necessidade, que ele tem que existir, que ele tem que ocorrer. É uma questão de conclusão racional. É uma questão de conclusão da mente humana. Para ele, era uma conclusão que o homem pode chegar. Ou seja, na visão de Aquino, o que vai acontecer é que a razão humana é tão incrível, ela é tão capaz, ela é tão possível, que ela conclui a existência da divindade. Ela conclui a existência de Deus. Ela conclui que isso é uma realidade possível, viável, acreditável. Então ele vai dizer o seguinte, olha, não é questão de fé. Crer em Deus para Tomás de Aquino não é questão de fé. Crer em Deus para Tomás de Aquino é uma questão de razão. É racional. A razão bem utilizada conclui isso. Ela crê nisso. E ele vai dizer que essa tentativa de provar a existência de Deus vai ocorrer através de uma coisa que ele vai chamar para a gente, né, de teoria das 5 vias. O que é a teoria das 5 vias? São 5 justificativas, 5 caminhos para mostrar que Deus existe. 5 caminhos, segundo ele, que a mente humana pode elaborar, que a mente humana pode se condicionar, que a mente humana pode pensar para chegar à conclusão real de que Deus é uma necessidade. Tá? E aí, antes de a gente avançar para explicar para você quais são esses 5 caminhos, eu quero de você agora uma reflexão de nerd. Nerd, olha para cá, presta atenção, indivíduo, olha para mim, acorda, olha para cá. Quando eu penso em Santo Agostinho, o autor da aula passada, o Agostinho dizia para a gente uma coisa. Agostinho falava assim, olha, o homem é um ser criado por Deus. E esse ser criado por Deus possui uma razão natural. Lembra disso? Essa razão natural do homem é uma razão que faz que o homem entenda e compreenda grande parte de nossa realidade. Entendeu, nerd? Então, nerd, olha para cá. A partir desse momento, Agostinho vai dizer que o homem, com sua razão, consegue entender grande parte da realidade. Agora, o Agostinho também diz que existem algumas coisas que eu não entendo sem Deus. Então, Agostinho vai dizer que existem algumas coisas que estão além de mim,
essas coisas que estão além de mim. Eu preciso que Deus me ilumine. Eu preciso que Deus coloque o dedinho e fale, é o cara, para me iluminar e fazer que eu entenda e descubra a realidade. Ou seja, Agostinho entende que o ser humano tem uma razão limitada. Nerd, olha para mim, presta atenção. Eu tô dizendo que Agostinho acredita que a razão humana é limitada. Agostinho acredita que a razão humana tem um limite, que eu só vou até certo patamar, filhão. Dali para cima, só se Deus quiser. Só se Deus me autorizar. Só se Deus me deixar chegar. Só se Deus me iluminar. Tomás de Aquino, não. Tomás de Aquino vai dizer uma coisa importante, que é o seguinte: para Tomás de Aquino, o que existe é que a razão humana é algo tão incrível, nerd, tão incrível, que o ser humano consegue até mesmo concluir que Deus existe. Então você repara que o Tomás de Aquino, ele coloca um peso nas costas do homem muito maior. O Tomás de Aquino, ele coloca um peso nas costas do ser humano para dizer assim, ó, o ser humano é tão incrível, ele é tão genial, ele é tão maravilhoso, que ele conclui que Deus existe. Ele conclui a existência divina. O Agostinho diz que não. O Agostinho entende que a razão humana tem um limite, tem um fator que ele pode chegar. E aí eu vi ali a Bruna Rafaela, ainda bem que eu não sou nerd. É nerd sim, presta atenção, estuda quem vai ser nerd, olha pra cá. E aí, a gente está falando aqui de uma coisa que é o como que esses dois autores, de períodos diferentes, entendem a razão de forma diferente. Né? Um, que é o Agostinho, coloca que o homem tem um limite na sua razão. O outro, que é o Aquino, vai falar assim, não. A razão humana pode tudo. Conclui até mesmo a existência de Deus. Conclui até mesmo que Deus é uma necessidade. De boas? Tranquilo? Pergunta. Daniel, né? Professor, o Santo Agostinho foi o primeiro a falar sobre livre-arbítrio. Me lembro de ouvir falar sobre o Pico de La Mirandola também. Olha só, Daniel, quando a gente fala, né, do Santo Agostinho, não é que ele seja o primeiro a falar sobre livre-arbítrio. Ele é o primeiro a criar esse modelo de justificativa do livre-arbítrio, né, trabalhando com a ideia, né, trabalhando com a perspectiva de que o livre-arbítrio é algo dado ao homem, cedido ao homem, né, que foi corroborado para o homem poder viver, poder existir, e ele ter essa escolha do que fazer ou do que realizar. Tá bom? Tranquilo? Estão chamando agora de patos nerds, né? E a Yasmin falou que toda aula eu fico pistola. Né? Você sempre acha que eu tô irritado, gente. É só meu jeito de explicar mesmo. É um jeitinho esquisito. Respeita aí, pô. Olha só. Peter Park. Opa, Peter Park tá presente. Peter Park mandou assim. Professor, o homem de Agostinho é subserviente, enquanto o homem para Tomás de Aquino era questionador. A gente não pode dizer esses termos, né, Peter, porque eles não foram, vamos assim dizer, termos que eles utilizaram. Mas de uma forma mais fácil, a gente pode sim dizer, né, que o homem para Agostinho é um homem mais submisso, né, é um homem que fica mais na dele, né, enquanto para o Tomás de Aquino o homem tem um questionamento, uma capacidade de questionar, né, muito mais real, muito mais possível, muito mais ampla aí perante a sociedade, tá? E aí, assim, só para a gente poder pular essa parte do conteúdo, né, eu quero que você perceba o seguinte: estamos falando de um período muito longo. São 1000 anos. E é engraçado, né, que a gente, e eu falo a gente, eu me incluo nisso, tá? A gente sempre olha para as coisas e fala assim, gente, é tão antigo, né? Olha, meu Deus, quanto tempo se passou. Por que eu estou estudando essa matéria? É tão antiga, é tão inútil. Repara, você vive há 300 anos. 300 anos. Você vive há 300 anos, por exemplo, de acontecimentos como o Iluminismo. Né? Você vive há 200 e poucos anos de acontecimentos como a Revolução Francesa. Você vive há 200 anos de Napoleão, 200 anos de uns quebradinhos. Né? A gente vive mais ou menos há 150 anos do imperialismo, né? Há 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Claro, estou arredondando, tá, gente? E a gente pensa, é quanto tempo, né? Meu Deus, né? Tão diferente. Estamos falando aqui de 800 anos de diferença entre eles.
E nesses 800 anos de diferença entre eles, você repara que a temática continua sendo a temática de Deus. Continua sendo uma temática divina, católica. Então a gente tem uma dificuldade muito grande em perceber como se dar saltos históricos no processo de ensino da filosofia, da sociologia e da história na escola, né? É muito tempo de distância. E por termos tanto tempo de distância, consequentemente, a gente tem visões diferentes acerca da realidade, né? Eu estava outro dia dando uma aula, né? E eu falei que a gente está na era contemporânea, né? A gente hoje vive duas visões. Alguns historiadores chamam de era contemporânea, outros historiadores vão chamar de era pós-moderna e por aí vai. Mas por que a gente está na era contemporânea? Quando começou a era contemporânea? A era contemporânea, ela começa, né, no que a gente chama de Revolução Francesa. Ocorre uma revolução, o povo arranca a cabeça de um rei, cria a democracia como conhecemos hoje e o mundo vira uma era contemporânea. Legal, beleza. Agora, repara que a gente até hoje está nessa era contemporânea. Você fala, ai Leandro, mas eu não sou uma pessoa igual às pessoas da Revolução Francesa, eu sou tão mais moderno, eu tenho um celular, eu tenho internet. Aham, legal, senta ali rapidinho e espera. Sabe por quê? Você é a mesma pessoa. Você é a mesma pessoa. Porque você, assim como as pessoas da Revolução Francesa, você defende que você quer ser livre, você defende que você pode e quer participar das coisas, você entende que a justiça é algo importante, você entende que a participação popular é algo essencial, você entende a liberdade e a propriedade como um direito inalienável, ou seja, nós somos pessoas muito semelhantes à Revolução Francesa. Mas como nós estamos vivendo, a gente fala, ai, 300 anos atrás, tão diferente. Não, mesma coisa. Mesma coisa, a gente é o mesmo indivíduo, claro, com novas tecnologias, com novas demandas, né? Mas somos exatamente a mesma coisa, tá? Mas assim, eu não tô aqui para dar aula de Revolução Francesa, né? Vocês vão ter aula de Revolução Francesa depois, com muito mais calma, né? Com o professor Otto, tranquilo? Beleza, daqui, gente? De boas? Diretor, vem comigo aqui. E aí vamos lá, vamos aos slides agora. Primeiro, né, eu te falei que na nossa última aula falamos, né, da chamada Águia de Hipona, né, o excelente e grandioso filósofo Santo Agostinho. Depois a gente começou a falar do Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que eu sempre que mostro essa foto, os alunos ficam falando do corte de cabelo dele. É moderno, gente, é moderno, né? Renan, o que você acha? Cortezinho desse assim, esse buraquinho aqui no meio. Né? Acho que ia ser maneiro, acho que a gente tinha que testar isso aí um dia, né? Vou falar pro Leandro Almeida fazer, o Leandro Almeida vai combinar, vai tirar aquele topete e deixar esse buraquinho aqui, acho que é a modernidade. Mas a gente tem uma coisa importante que é, o Tomás de Aquino, ele é um autor importante, né? Porque ele é um autor do século XIII, ele é um autor da escolástica, então é um autor que está falando para a gente desse momento das grandes universidades europeias em expansão, em crescimento. Ele é um autor que é amplamente influenciado por Aristóteles. Eu te contei na última aula que Agostinho de Hipona é influenciado por Platão. Lembra? Eu te falei que Agostinho é um autor, né, que foi ali, leu, né, e se aprimorou e se apropriou da obra platônica. O Tomás de Aquino vai ler e se apropriar da obra aristotélica, né, então é outro tipo de influência. Uma coisa interessante é que o Aristóteles era um cara que era muito mal visto pelo cristianismo, porque o Aristóteles era um filósofo muito ligado à ciência, né, então consequentemente não falava de Deus, de divindade. O Tomás de Aquino é o cara que vai tirar essa má fama do Aristóteles e vai trazer o Aristóteles para mostrar que também pode adaptar-se à teoria dele para uma lógica mais religiosa, mais católica, né? E uma outra coisa é que a gente está falando aqui de relação entre razão e fé, ou seja, esses autores estão tentando relacionar fé e razão o tempo todo. E aí eu te falei uma coisa que é a seguinte, esse cara aqui, né, o Tomás de Aquino, vai dizer que existem 5 caminhos para explicar que Deus existe. 5 caminhos para explicar a existência divina. Vamos falar de um por um. Primeiro caminho, ou primeira prova, ou também chamada de primeira justificativa. O Tomás de Aquino vai dizer que, presta atenção agora, indivíduo, olha para cá, tudo que se movimenta no mundo, tudo que se movimenta em nossa existência, tudo que de alguma maneira gera alguma forma de movimento, foi movimentado por algo. Ué, Leandro, como assim? Tudo que se movimenta foi movimentado por alguma coisa. Ué, Leandro, eu não entendi. Pensa comigo. Tudo que tem algum tipo de mudança, essa mudança foi gerada por algo. Algum tipo de energia, alguma força. Pensa num dominó. Uma peça para cair, outras têm que ter batido nela. Um dominó, aquela fila de dominó, né? Ou seja,
tudo que de alguma maneira exerce movimento foi movimentado previamente por alguma coisa. Beleza? E aí o Tomás de Aquino vai dizer o seguinte: se tudo que se movimenta foi movimentado por alguma coisa, tem que haver, não é que pode, tem que haver um primeiro motor imóvel. Como assim um primeiro motor imóvel? Tem que haver um primeiro motor, algo que movimenta as coisas do mundo, que iniciou o processo de movimento, um chamado primeiro ser movente, que não foi movimentado pelas demais coisas. Leandro, fiquei tonto, não entendi nada. Pensa comigo aqui, olha só. Tem que haver um primeiro ser movente para ter iniciado o processo de movimento do mundo. Então, Tomás de Aquino quer mostrar que existia um primeiro ser, existia uma primeira divindade, ou uma primeira entidade, ou um primeiro indivíduo que gerou os demais movimentos do mundo. Não é que isso pode ter acontecido, tem que ter acontecido. É necessário chegarmos a um primeiro ser movente, algo que movimenta, mas algo que não foi movimentado. Esse ser que gera movimento, mas que não é movimentado, é Deus. Então, Tomás de Aquino está iniciando uma coisa importante, diretor, olha aqui, ó. Ele está iniciando uma coisa que é a tentativa de provar a existência divina. E ele quer mostrar que para provar a existência divina, existem 5 formas de você pensar. Esses 5 argumentos, muitas vezes, vão ser 5 argumentos semelhantes. Eles vão até se parecer. Eles vão até falar, né, um é igual ao outro. Mas ele está criando 5 formas diferentes que você pode organizar o seu pensamento para chegar à conclusão de que Deus é uma existência necessária, fundamental, essencial, que tem que haver um Deus. E a primeira forma que ele mostra é essa do primeiro motor imóvel. Tudo para ter movimento tem que ser movimentado por algo. Se tudo para ter movimento tem que ter se movimentado por algo, tem que haver um primeiro ser que gerou o movimento. Um primeiro ser, uma primeira divindade, algo que iniciou o movimento do universo, e esse algo, para Tomás de Aquino, é a figura da divindade, é a figura de Deus. Diretor, vem comigo. Uma outra forma que nós temos de explicação, né, uma outra forma que nós temos aqui de falar dessa movimentação é a chamada causa eficiente. Leandro, eu não lembro o que é causa eficiente. Eu vou te explicar, diretor, vem comigo de novo. A gente teve aula, né, já em outros momentos, de um filósofo chamado Aristóteles, né? E o Aristóteles, entre a sua teoria bem extensa e bem grandiosa, ele tem uma parte da sua teoria que a gente chama, né, que a gente nomeia, né, da chamada teoria das 4 causas. Essa teoria das 4 causas é uma parte em que o Aristóteles tenta mostrar ou tenta explicar 4 causas existentes em tudo que existe. Essas 4 causas existentes em tudo que existe, segundo ele, são as seguintes causas. Primeiro, ele diz que existe uma causa que nós vamos chamar de causa material. A causa material é do que um objeto é feito. Então, tudo para Aristóteles dá para se saber do que é feito. Então, por exemplo, esse quadro é feito de uma espécie de acrílico, essa caneta é feita de plástico, essa blusa é feita de algodão, né? Essa régua aqui, tem uma régua aqui embaixo, é feita de madeira, ou seja, tudo é feito de algum tipo de material, beleza? Depois ele fala que tudo no mundo também possui uma causa que ele vai nomear como causa formal, ou seja, tudo no mundo tem uma forma. Então, essa caneta eu posso escrever ela como azul, como cilíndrica, como de ponta média. Essa camisa eu posso dizer que é uma camisa G, da cor preta, né? Com um símbolo no meio. Ou seja, é a forma, é as características, é a descrição. Aristóteles também fala pra gente que existe uma causa que é a eficiente e que existe uma causa que é a causa final. Quando eu falo de causa eficiente, eu falo de quem fez. Como assim quem fez? Aristóteles falava que tudo no mundo foi feito por alguém. Tudo no mundo foi produzido por alguém. Então, da mesma forma que tudo no mundo foi feito por alguém, o Tomás de Aquino vai dizer que o ser humano, nós, também temos que ter uma causa eficiente. Também temos que ser produzidos, pensados por alguém.
né? Se eu quero um ser humano que vai ser pensado por alguém, eu preciso de pensar que existe um ser que pensou no ser humano e que elaborou o ser humano e que fez o ser humano. Esse ser vai ser a figura de Deus. Deus é essa causa eficiente. Deus é esse ser que permitiu aos demais seres existir. Deus é esse ser que foi a causa eficiente, quem fez, né? Ele se apropria do conceito aristotélico e traz isso para a visão do ser humano, tá? Pessoal que gosta de tirar print de quadro, tem um povo que adora um print aí, 1, 2, 3, foi e printou. Deixa eu sair da frente pra vocês printarem, mas deixa eu achar meu passador primeiro. Achei. Tira o print aí e vem pra cá. 1, 2, 3, foi, printou. Me ajudar. Olha pra cá, olha só. E aí, a gente tem depois dessa primeira causa, que é o primeiro motor, e da segunda causa, que é a causa eficiente, né? A gente tem também a terceira causa, né? Que é o ser necessário, tá? Como assim a causa do ser necessário? Eu vou te explicar, tá? Vamos pegar alguém do chat aqui, né? Eu quero todo mundo para de escrever no chat. Para de escrever no chat. Vou escolher alguém do chat aqui. Beatriz Porto. Então ninguém escreve. Eu vou conversar com a Beatriz Porto agora que está no chat, tá? Beatriz Porto vai ser minha cobaia. Beatriz Porto, você tá aí? Me responde no chat. Tô. Beleza? E aí, Beatriz Porto, a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte. Beatriz Porto vai me dizer, aqui agora, né? Beatriz, qual o nome da sua mãe? Tá? Você vai escrever para mim aí no chat agora qual o nome da sua mãe. Depois, Beatriz Porto, que você escrever qual o nome da sua mãe, você vai escrever para mim qual o nome da sua avó, mãe da sua mãe. E se você se lembrar, Beatriz Porto, você também vai colocar para mim o nome, né, da sua bisavó, se é que você sabe, tá? Então, Beatriz, eu quero que você diga para mim, né, eu escolhi a Beatriz Porto aleatoriamente, tá, gente? Eu nem a conheço, mas assim, ela vai dizer primeiro para mim o nome da mãe dela, depois ela vai dizer para mim o nome da avó dela, tá? Mãe da mãe. E se ela souber e se ela lembrar, ela vai dizer para mim o nome da bisavó dela, tá? Por que eu tô falando isso pra gente, assim? Qual é a questão aqui que eu quero falar para vocês? A Beatriz já falou ali, ó, que o nome da mãe dela é Kelly, beleza? Ou seja, a Beatriz, para existir, ela precisa de um ser, que é a Kelly. E ela já botou ali, a Kelly precisou de um ser, que é a Teresa. E a Teresa, ela já colocou ali, precisou de um ser que é a Carmen, que é a bisavó dela. Então, repara, a Beatriz Porto, para existir, precisou da mãe dela, que é a Kelly. Então, Kelly, ó, pum, brotou, existe Beatriz. Agora, para a Kelly existir, precisou da Teresa. E a Teresa, para existir, precisou da Carmen. E se eu for voltando, pessoal, pode voltar a falar no chat, tá liberado, olha só. E se eu for voltando, eu vou ficar voltando, e vai ter a bisavó, tataravó, tataravó, né, e me ajudar, e vambora. Ou seja, vai existir sempre alguém atrás. Então, repara que a Beatriz teve a Kelly para existir, a Kelly teve a... esqueci já, né, Teresa, eu acho. A Teresa teve a Carmen, e assim a gente vai. E a gente vai voltando. Isso, segundo Tomás de Aquino, é o que a gente vai chamar de ser necessário. É necessário, então, segundo ele, ó, que para um ser existir, tem que ter outro que já existia. Então é preciso admitir, segundo ele, que exista um ser que sempre existiu. É necessário existir um ser que sempre existiu, que sempre esteve conosco, porque a gente vai ter sempre voltando. Alguém perguntou ali, e se ela fosse assexuada? Se ela fosse assexuada, não teria tido filho, né? Ou teria tido, isso não importaria. Mas é fundamental você compreender que para ele, esse ser necessário, esse ser fundamental, deveria existir, ou teria que existir. Deixa eu responder perguntas ali. Ricardo mandou assim, professor, mas se é necessário um agente prévio para a existência de um movimento, quem vem antes de Deus na base de pensamento do Aquino? Ninguém, Ricardo, porque ele vai falar que é necessário um primeiro motor imóvel, ou seja, tudo que existe no mundo se movimenta, mas tem que haver um primeiro motor imóvel para os demais existirem, né? Então tem que ter alguém que começou essa brincadeira, e para ele seria Deus. Tá? Mas eu entendo a sua pergunta, Ricardo. É uma pergunta do tipo clássica, né? Beleza, se Deus existe, quem criou Deus? E vamos ficar nessa infinitamente, né? E isso aí seria infinito. Para o Tomás de Aquino existe um fim,
que é um primeiro motor imóvel. Alguém que cria, mas que não é criado. Alguém que existe por si só, tá? Outra pergunta, Peter Parker novamente aqui, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né, Peter Parker? E aí, vamos lá. Professor, o que era o mal para Tomás de Aquino? A ausência do bem? Caso sim, como fica a imagem do capiroto defendido pela igreja? Olha, Peter Parker, o Tomás de Aquino, ele não está preocupado nessa percepção do que é o mal ou do que é o bem da mesma forma que o Agostinho. Tá? Mas sim, para ele a questão do mal, né, a questão da existência da maldade, também vem de uma lógica de algo que não é derivado de Deus, né? Algo que não vai ser criado sim, por Deus, gerado por Deus, tá bom? Doutora Rebeca mandou ali embaixo para mim. Abaixa para mim, diretor, que eu tô conseguindo ler tudo. A doutora Rebeca. Eu gosto da doutora Rebeca porque assim, a doutora Rebeca ela deve ser alguém que quer medicina, né? Normalmente quem que a medicina bota doutor, né? Eu gosto desse otimismo. Esse otimismo me pega muito, né? Já sou doutora, pô, doutora Rebeca. Já vou botar até aqui no nick já vou ser chamada assim. E a doutora Rebeca mandou assim, sobre tudo que se move é movido por outro ser, é correto dizer que casa com a primeira lei de Newton, da inércia? Sim, Rebeca. Casa sim, né? Só que o Newton obviamente vai elaborar isso de uma forma física, né? De uma forma muito mais ligada à natureza, não ligada à divindade, tá bom? Tranquilo? Alguém tá perguntando ali como é que esse assunto cai no Enem. Galera, cai perguntando esses conceitos, assim, eu recomendo a vocês todos, depois de assistirem essa aula, irem na plataforma e fazerem os exercícios desse tema. Tem lá vários exercícios desse tema e o legal é que você tem exercício resolvido. A gente lá, eu e outros professores, a gente... Se você acertar, se você errar, você pode ver um vídeo da gente explicando essas questões, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Não, acabou as perguntas, né? E vamos falar da quarta causa. A quarta causa é a mais estranha para vocês, mas eu quero que você compreenda, tá? Vou te dar um exemplo. Aqui no ProEnem, Renan, me ajuda aí. Aqui no ProEnem, quem é o professor mais baixo? Leandrinho, né? Leandrinho? Dos homens sim. Acho que dos homens sim, né? Acho que a Carol é mais baixa das mulheres, mas acho que o Leandrinho é o mais baixo dos homens. A Maíra tem meio metro, pô, né? Maíra que não me ouça aqui na aula agora, né? Mas assim, vamos botar o Leandrinho. O Leandrinho, ele deve ter, tô chutando aqui, tá? Não sei, gente. 1,68? 1,67? Metro um biscoito. O Leandrinho é pequenininho. Então vamos botar que o Leandrinho seria 1,68. E quem é o professor mais alto, Renan? Me ajuda a lembrar aí. Dos homens. Hã? O Punch. O Punch tem 2 metros? Deve ter quase 2 metros aí. O Punch é grande. Então bota aqui, Leandrinho e Punch. Leandrinho e Pancho, beleza? E aí pegamos aqui essas diferenças de altura, tá? O Tomás de Aquino vai dizer que tudo o que existe no mundo tem graus de perfeição. Como assim graus de perfeição? Tudo que existe no mundo tem limites máximos e mínimos. Tudo que existe no mundo tem um máximo e um mínimo. Eu vou pegar a altura como exemplo, tá? Vamos supor que o Pancho fosse a pessoa mais alta do mundo, tá? Que ele, os seus 2 metros, fizesse dele a pessoa mais alta do mundo. Vamos pegar o Leandrinho, com seu 1,65 m, fosse a pessoa mais baixa do mundo. É só um exemplo, não me xinga, Leandrinho, tá? Vamos pegar isso de exemplo aí, tá? O que vai acontecer? Isso seria um grau de perfeição, segundo Tomás de Aquino. Seriam limites máximos e mínimos. Ele vai entender que esses limites de mais ou menos, essas qualidades positivas ou negativas, não podem ser arbitrárias. Como assim arbitrárias? Essas coisas, essas porcentagens máximas, devem ser e têm que ser atribuídas por alguém. Têm que ser criadas por alguém. Deve existir um ser que contém todos esses atributos, de máximo e mínimo. Porque só um ser perfeito pode criar a perfeição máxima e mínima das coisas, como, por exemplo, o mais alto ou mais baixo, que são graus de perfeição diferentes. Então, só um ser divino, perfeito, para criar essas limitações. Ele vai dizer que essas limitações foram criadas, pensadas pela figura de Deus. E para terminar, né, alguém ali fez um bullying forte, né? Alguém mandou assim, Leandrinho fica embaixo da tarja, né? Alguém mandou um bullying forte ali. Pessoal que não conhece o Pancho, fica tranquilo. O Pancho é professor de matemática de dentro da plataforma. Então quem vê só pelo YouTube realmente não conhece o Pancho. Ele é professor só para quem é assinante, tá? E aí existe uma quinta causa, tá? A quinta causa é mais fácil de entender, né? Segundo ele, a quinta causa vem da finalidade do ser. Então ele vai dizer, né, que tudo que existe,
no mundo tem uma função, né? Então ele vai falar que tudo que existe no mundo tem uma função, tem que ter algum ser que delimitou essas funções, né? Se todo mundo tem uma causa final, tem que ter algum ser que delimitou com essas causas finais. E essas causas finais vêm da ideia de Deus. Deus criou, Deus delimitou, Deus organizou isso. Beleza, gente? Tranquilo? Vou ser bem sincero com vocês. Essa parte das 4 causas, das 5 causas, elas não são a parte mais importante. É muito raro um vestibular cobrar para você ou saber de você alguma dessas 5 causas. O mais importante é você entender o que essas 5 causas querem, que é provar que Deus existe de forma racional. Beleza, galera? Tranquilidade? Eu vou me despedindo para Beatriz, que participou da aula aí. Manda um beijo para sua mãe aí, Kelly. Kelly também participou da aula, né? Pô, Carmen, avó, bisavó, né? Participou também. E para todo mundo que tá no chat aí também, forte abraço. Fiquem muito bem, beleza? E até a próxima. Me ajuda! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.